Antes mesmo de abrirmos os lábios em oração, é necessário silenciar o coração e refletir nas promessas eternas de Deus. Cada novo amanhecer traz consigo não apenas o desafio do dia, mas também a oportunidade de escolher onde depositaremos nossa confiança. Enquanto muitos buscam segurança nos próprios planos, habilidades e estratégias, Deus nos convida a um caminho diferente, um caminho de entrega total e dependência real dele. Na cultura atual, ouvimos frases como "você é suficiente" ou "você consegue sozinho", tentando nos convencer de que a autossuficiência é a chave do sucesso. Mas essa mentalidade, por mais popular que pareça, acaba nos afastando da essência do Evangelho. Afinal, a ideia de que não precisamos de ninguém, nem mesmo de Deus, é uma semente de orgulho disfarçada de força. E o orgulho, quando se instala sorrateiramente, ofusca o nosso entendimento e fecha as portas para a graça divina. O Senhor nos alerta através da sua palavra. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas aquele que quiser se gloriar, glorie-se nisto: em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Jeremias 9, versículo 23 ao 24. É hora de refletirmos: onde está a nossa verdadeira confiança? Está em nós mesmos, ou no Deus que nunca falha? Comente abaixo: minha confiança está no Senhor. Se você escolhe depender do poder de Deus, e não da força humana. Se desejamos experimentar o poder de Deus de maneira viva e real em nossas vidas, precisamos começar pelo caminho da humildade. Isso significa abrir mão da ilusão de que somos suficientes por nós mesmos e reconhecer, com sinceridade, que a nossa força tem limites, mas a de Deus, jamais. O orgulho tenta nos convencer de que podemos dar conta sozinhos, mas a verdade é que esse sentimento nos impede de enxergar que é Deus quem sustenta todas as coisas, inclusive a nossa própria existência. A Bíblia está repleta de exemplos que nos mostram as consequências de confiar apenas em si mesmo. Um dos mais marcantes é o do rei Nabucodonosor. Ele era poderoso, influente, dono de um vasto império, mas também era arrogante. Em sua autoconfiança, deixou de reconhecer a mão de Deus em suas conquistas. Orgulhou-se das próprias realizações e ignorou o Senhor que havia lhe concedido tudo. E então, no auge de sua soberba, veio a correção divina. 12 meses depois, quando o rei passeava no terraço do Palácio Real da Babilônia, disse: "Não é esta a grande Babilônia que eu construí como residência real, com o meu poder e para a glória da minha majestade?" Ainda estava a palavra na boca do rei, quando veio do céu uma voz: "É isto que está decretado quanto a ti, rei Nabucodonosor: o teu reino foi tirado de ti." Daniel 4, versículo 29 ao 31. Veja, essa é a consequência de uma confiança mal colocada, uma confiança inflada pelo orgulho, mas vazia de Deus. Nabucodonosor acreditou que o império era obra exclusiva de suas mãos, e por isso caiu. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Escreva nos comentários: "Senhor, ensina-me a depender de ti", se você deseja abandonar o orgulho e se render à direção do Espírito Santo. Ao contrário do rei Nabucodonosor, somos chamados a colocar nossa confiança em Deus, pois só Ele é digno de sustentar nossas esperanças e carregar nossos fardos. O orgulho é traiçoeiro, ele se disfarça de autossuficiência, de falsa segurança e até mesmo de coragem. Mas no fundo, é uma negação da dependência que deveríamos ter do Senhor. Quando dizemos "eu consigo sozinho", estamos, na prática, dizendo "não preciso de Deus". E isso abre brechas perigosas para a ruína espiritual. A palavra de Deus nos alerta com clareza em Jeremias 9, versículo 23 ao 24. Assim diz o Senhor: "Não honre o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas quem quiser gloriar-se, glorie-se nisto: em compreender e conhecer a mim. Pois eu sou o Senhor, que ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra. Pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor." Essa passagem é como uma bússola para a alma. Ela nos redireciona ao verdadeiro foco da vida: conhecer a Deus. Não há conquista humana que se compare ao privilégio de andar com o Senhor, de ser guiado por Ele e de experimentar diariamente a sua graça.
A glória do homem passa, mas a presença de Deus permanece. Quando escolhemos confiar nele, abrimos caminho para algo sobrenatural. O nosso coração é fortalecido, nossa mente é renovada, e nossa jornada ganha propósito. Deixamos de depender da circunstância, se passamos a depender de quem nunca muda. Isso é liberdade verdadeira. É segurança real. Se você deseja esse tipo de confiança, comente: "Minha confiança está no Senhor", e declare que Ele é sua fonte de força, sabedoria e direção. Entender que nossa suficiência vem de Deus é um dos maiores atos de humildade e sabedoria. Muitas vezes somos ensinados a acreditar em nós mesmos, como se o simples fato de ter confiança pessoal fosse suficiente para vencer os desafios da vida. Mas a verdade é que o coração humano é enganoso, e até nossa própria força nos abandona quando mais precisamos. Precisamos de algo melhor, de alguém maior que nós. Quando olhamos para as Escrituras, vemos o que acontece com aqueles que depositam confiança em si mesmos. O rei Nabucodonosor é um exemplo claro. Ele exaltou suas próprias obras e declarou que tudo o que tinha era resultado de seu poder. No instante em que se enaltecia, uma voz do céu declarou sua queda. Tudo o que ele pensava controlar, lhe foi tirado. Seu orgulho cegou para a verdade, que Deus é o doador de tudo. Em Daniel 4, versículo 30 ao 31 diz: "E falou o rei, dizendo: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino." Essa passagem é um alerta ou uma chamada à rendição. Porque tudo o que construímos longe de Deus é areia movediça. Mas o oposto também é verdadeiro. Tudo o que confiamos a Deus, Ele firma como rocha. Quando colocamos nossa esperança no Senhor, recebemos estabilidade, discernimento e direção. Em vez de nos perdermos no orgulho, somos encontrados pela graça. E onde há graça, há força. Já caiu a ficha de que você precisa menos de controle e mais de fé? Comente: "Eu me rendo à tua vontade, Senhor", e permita que Deus seja a base da sua confiança. A verdadeira confiança nasce quando reconhecemos que não somos autossuficientes, mas que temos um Deus que é tudo em nós. Ele não falha, não se cansa, não perde o controle. E quando o colocamos no centro, até as situações mais impossíveis se transformam em testemunhos. Um dos maiores exemplos disso é o profeta Elias, que enfrentou 400 profetas de Baal sem hesitar, não porque era forte por si só, mas porque sua fé estava completamente firmada em Deus. Elias não apenas acreditava, ele agia com ousadia. Enquanto os profetas de Baal clamavam em vão ao seu Deus, Elias teve a ousadia de encharcar o altar com água. Humanamente, isso tornava o sacrifício impossível de queimar. Mas Elias sabia que com Deus, o impossível é apenas o cenário ideal para um milagre. Em Reis 18, versículo 33 ao 35 relata: "Depois preparou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, e o pôs sobre a lenha. Enchei de água 4 cântaros, e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Fazei-o segunda vez, e terceira vez, e a água passava ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego." Ele estava dizendo, com cada gota derramada: "Meu Deus é maior que qualquer limitação." Que fé! Hoje, precisamos resgatar essa mesma ousadia. Não basta acreditar em Deus de forma teórica, é preciso confiar em sua intervenção, mesmo quando tudo parecer contrário. Afinal, a água que parece atrapalhar é a mesma que ele usa para mostrar sua glória. Deus age nos detalhes, e sua fidelidade brilha ainda mais no impossível. Se você crê que Deus pode acender fogo até sobre as águas, escreva nos comentários: "Meu Deus faz o impossível." Que essa declaração de fé seja sua marca hoje. Quando Elias terminou de preparar o altar encharcado, ele não gritou, não entrou em desespero, não tentou manipular Deus. Ele simplesmente orou. Com humildade e reverência, disse: "Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste o coração deles voltar para ti." Reis 18, versículo 37. E a resposta de Deus não tardou.
A Bíblia diz que o fogo do Senhor caiu do céu com tamanha intensidade que consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e até a água no rego ao redor do altar. Que cena poderosa! Foi como se o próprio céu dissesse: eu estou aqui, e não há outro Deus além de mim. Essa é a confiança que precisamos ter. A oração de Elias não foi feita com base na sua reputação, mas na certeza de quem Deus é. Ele sabia que o Senhor era fiel, e que não deixaria seu nome ser envergonhado. Por isso, ele não hesitou. Nós também podemos orar com essa ousadia. Não porque merecemos, mas porque sabemos em quem temos crido. Nossa confiança não está no que vemos, mas no que cremos, e cremos num Deus que responde com fogo, com cura, com restauração, com provisão e com salvação. Deus ainda responde orações sinceras. Ainda hoje, Ele está atento à sua voz, ao seu clamor. Ele não está longe nem indiferente. Ele está presente, pronto para agir. Basta que o chamemos com fé. Se você crê que Deus ainda envia fogo do céu e responde com poder, declare com fé nos comentários: Senhor, responde-me hoje. Chegamos ao final desta poderosa jornada de fé e reflexão. Agora, é hora de transformar tudo isso em uma oração viva e sincera diante de Deus. Senhor, hoje eu me coloco diante de Ti com o coração quebrantado e cheio de esperança. Eu reconheço que, por muitas vezes, tentei caminhar com minhas próprias forças. Tentei resolver com minha sabedoria, lutar com minhas armas e vencer com minha habilidade. Mas entendi, Senhor, que sem Ti, nada sou. Toda força que tenho vem de Ti. Toda sabedoria verdadeira procede do Teu coração. Toda vitória só é possível porque Tu estás comigo. Ensina-me, ó Deus, a depender de Ti em cada detalhe da minha vida. Que eu não confie no meu braço, mas no Teu Espírito. Que eu não me orgulhe das minhas conquistas, mas me glorie em Te conhecer. Que minha confiança esteja firmemente enraizada no Teu caráter, não nas minhas circunstâncias. Porque Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tu não mudas. Tu és fiel, mesmo quando eu não sou. E quando as batalhas vierem, que eu enfrente cada uma delas com coragem, como Elias. Que eu não recue, mas avance. Que eu ore com ousadia. Que eu creia com firmeza. Que eu viva com a certeza de que o Deus Todo-Poderoso luta por mim. Porque se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Pai, sela essa palavra no meu coração. Que cada passo meu revele minha confiança em Ti. Que cada oração minha transborde fé. E que cada vitória minha glorifique o Teu nome. Em nome de Jesus, eu oro e declaro: minha confiança está em Ti, hoje e sempre. Amém. Se essa oração falou com você, escreva nos comentários: minha confiança está no Senhor. E compartilhe essa mensagem com alguém que precisa renovar sua fé. Que Deus te abençoe poderosamente.